Recentemente estava conversando com uma colega sobre a doutrina da reencarnação. Sendo ela espírita, nós começamos a dialogar um pouquinho sobre a doutrina espírita. Eu estava tentando explicar para ela que o Kardec fez, na verdade, foi uma adaptação de doutrinas orientais. Por exemplo, do hinduísmo. A reencarnação hinduísta, ela admite a regressão a vidas passadas. Por exemplo, a pessoa ela não fica progredindo como no kardecismo, ela pode regredir, até mesmo se encarnar em animais, o que não é admitido no kardecismo. E por que isso não é admitido no kardecismo? Tem várias razões históricas, sociológicas, psicológicas para isso. Não é o tema deste vídeo, né? Eu poderia fazer um outro vídeo falando sobre isso, porque Kardec ele criou essa doutrina a esse gosto ocidental. Mas o tema nosso foi sobre a questão do esquecimento dentro do kardecismo. Então ela estava me dizendo que a doutrina da reencarnação é uma bênção, porque dentre os benefícios vem o esquecimento. Você não se lembra das coisas de vidas passadas. Por quê? Porque Deus, na sua bondade, ele faz com que nós nos esquecemos do que nós cometemos em vidas passadas. Porque isso poderia ser desastroso para nós. Nós não suportaríamos os pesos que nós carregamos nessa vida e ainda lembrar do que nós fizemos em vidas passadas. Mas eu coloquei para ela a seguinte questão. O esquecimento, na verdade, ele não é um benefício para a reencarnação. Ele é um malefício. Ele é uma perda para a reencarnação. Porque se a pessoa se lembrasse das vidas passadas, ela teria muito mais chance de consertar o seu karma na vida presente. Bom, Allan Kardec também foi confrontado com essas perguntas. Em um dos seus livros que eu tenho aqui no meu computador, eu quero ler para você algumas coisas que ele disse, ele vai responder essa pergunta sobre o esquecimento no Espiritismo. Num dos seus livros, na pergunta 392, ele vai dizer assim, olha, por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz, pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. E aí, na pergunta 393, eles irão continuar aí falando sobre isso, e há depois um comentário de Kardec, ele vai dizer o seguinte, ele vai arrematar essa resposta sobre a questão da perda da lembrança quando a pessoa se encarna numa nova vida. Se não temos durante a vida corpórea uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição. E as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. Em outros livros, Kardec ele vai falar sobre a questão da importância do arrependimento, né? O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, está lá em Céu e Inferno, página 747. Não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Pergunta 999. Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? Resposta: o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem de expiar o seu passado. Livro dos Espíritos, página 244. Então veja bem, para o espírita sair desta roda do karma e galgar uma existência mais evoluída, ele precisa primeiro de arrependimento, segundo, ele precisa de expiar as suas faltas. Então a expiação das faltas e o arrependimento são fundamentais para livrar essa pessoa do karma. Karma adquirido em vidas passadas, tá? Mas veja bem, você só se arrepende daquilo que você lembra. Como que você vai se arrepender daquilo que você não lembra? Se eu estou pagando as minhas faltas das outras vidas nessa vida e eu tenho que expiar essas faltas através de fazer as boas obras, os bens e tal, eu tenho que, dentre elas, ser beneficiado com uma informação daquilo que eu fui para eu poder reparar essas faltas. Mas é isso que justamente o Espiritismo nos tira dos seus adeptos. Essa lembrança. Olha, qualquer criança, quando você vai corrigir uma criança, você vai mostrar para ela aquilo que ela fez de errado. Isso pressupõe o quê? Lembrança. Pressupõe uma informação daquilo que ela fez no passado recente, é claro, mas pressupõe. Então toda a correção que o ser humano tem que fazer na sua vida pressupõe a lembrança. A Bíblia fala muito sobre isso, por exemplo, em Apocalipse, quando Deus manda João escrever as cartas às 7 igrejas, a primeira carta, a carta à igreja de Éfeso, ele diz: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Percebeu então a ligação?
arrependimento está ligado à lembrança. Agora, é justamente isso que o Espiritismo tira dos seus adeptos. E ele coloca no lugar uma tal de intuição que pode guiar a pessoa mais ou menos na sua consciência para não praticar aqueles males que ela cometeu em vidas passadas. Quer dizer, é um quebra-galho. Olha, seria muito melhor se Deus pelo menos mostrasse, mesmo que por quadros, algumas coisas das suas vidas passadas, para que elas pudessem se lembrar e reparar mais perfeitamente, não ficar numa tentativa de acertos e erros para poder pular para outra vida, outra reencarnação e outras reencarnações. Já definiria logo na primeira reencarnação. Olha, se eu lembro do que eu cometi nas outras vidas e eu tenho que reparar isso, olha, então eu vou ter que lembrar daquilo que eu cometi para poder reparar. E pronto, reparei, já estou limpinho, já pulo para a classe de espírito de luz. A lembrança é fundamental dentro da reparação de ofensa, mas é justamente isso que Kardec tira dos seus adeptos. É claro que o Espiritismo, para nós, fazendo uma análise bíblico-teológica, ele é uma seita. A reencarnação não existe vidas passadas, não existe espíritos de luz, espíritos maus. Tudo isso aí são invencionices que o kardecismo colocou ali de um modo romanceado, às vezes com uma roupagem científica, para convencer as pessoas. Mas a Bíblia nunca fala sobre consultar mortos. Aliás, ela proíbe a consulta aos mortos. Ela nunca fala sobre vidas passadas e ela nunca diz para nós não lembrarmos das faltas que nós cometemos. Na verdade, o arrependimento pressupõe a lembrança. É isso que a Bíblia Sagrada nos ensina e por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho segundo Jesus Cristo, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, faça o seu comentário. Se você é espírita, deixa aí o porquê, né? Você não concorda, você concorda com o que eu estou falando. E se você é evangélico, coloque esse vídeo aí na mão de pessoas que você conhece que são espíritas, para ajudá-las a entender um pouquinho melhor o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Até lá, tchau!